Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Vitor Moreno da ISS. Hoje a gente vai estar falando sobre a ferramenta da ISS, que é o Securus. A gente vai estar falando sobre o módulo de alto, e o módulo alto, ele é o módulo de leitura de placa. Então eu vou fazer um breve overview da empresa e falar sobre a solução. E a ideia é falar menos slides e ir mais para mostrar o software funcionando, e aí a gente abrir para perguntas, dúvidas e etc. Eu acho que rola bem melhor. E qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da apresentação, a gente tem o chat e pode fazer perguntas. O Rafael da Alca que vai estar me auxiliando e a gente para responder no meio da apresentação. A ideia é que ninguém saia com dúvidas ou sem alguma pergunta sem responder. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que todos vão conseguir ver agora. Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Então quero falar um pouco sobre a ISS. A ISS é uma empresa de origem russa. Ela foi fundada em Moscou em 1994, mas com os problemas que a Guerra Fria trouxe para o mundo e com os problemas que a população mundial tinha com a Rússia, com medo de espionagem e tudo mais, a gente migrou a ISS da Rússia e ela virou uma empresa americana. Então ela não é uma empresa russa em si, ela é uma empresa americana. E a ISS ela teve essa migração justamente para ter um melhor aceite no mercado. Então, a gente tem o nosso central fica nos Estados Unidos, fica em Nova Jersey. A gente também tem escritório no México, na Colômbia, no Brasil, nos Emirados Árabes. Nós temos escritório na Rússia, porque a Rússia é um país de tamanho continental, ela atinge 2 continentes, Europa e Ásia. Então, ela auxilia ali em alguns pontos da Ásia e na Europa também. Então, a gente tem escritório local nesses países. Nós atuamos em mais de 56 países diferentes, em 6 continentes. Temos mais de 100 mil implantações de software e mais de 130 mil servidores e 2 milhões de câmeras configuradas com seguros para VMS. A gente é parceiro de solução exclusivo da IBM. A gente também é parceiro da Axis, Bosch, etc. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas alguns números em ranking, a ESS em vendas é a primeira na América Latina, a sexta nas Américas, quinta na EMEA e 10º no mundo. A empresa tem mais ou menos de 21 para 25 anos aí de existência, né, nessa migração de Rússia para Estados Unidos. Então é uma empresa já com longo tempo aí, então a gente não começou agora. É uma empresa bem madura. Partir aqui para o próximo slide. Falando aqui em concorrência nas Américas, então a gente está em primeiro lugar aí com mais. Isso foi uma pesquisa feita em 2016, esses números devem ter dado uma leve variada, mas a gente está aí com 22 para 28% de ênfase no mercado. Em seguida, o nosso, vamos dizer assim, maior concorrente hoje é Genetec, Digiforte e Milestone, que vem logo na sequência. E são excelentes produtos também, então a competitividade é saudável e é muito legal aí ver, por exemplo, uma Digiforte, que é um produto 100% brasileiro, despontando aí nas Américas, concorrendo com multinacionais, é muito legal. Vamos lá, falar um pouco do escritório no Brasil. Então, nosso escritório fica em São Paulo, o que facilita um pouco por ser, vamos dizer assim, a maior metrópole do nosso país, a São Paulo. Então a gente tem acesso aí para o sul do país, para o nordeste, para o centro-oeste e para o norte muito fácil. E a equipe aqui ela é dividida de 12 a 15 pessoas. E aqui no Brasil a gente consegue fazer o quê? O que a ISS no Brasil consegue ajudar na ISS global e também para o mercado brasileiro, falando de software, né?
Então, a gente consegue fazer pesquisa de soluções locais. Então, a gente entende que algumas demandas de alguns países são diferentes de demandas que tem no Brasil. Então, a ideia também de ter um escritório no Brasil é entender o que o mercado brasileiro necessita de solução e levar isso para o nosso core de desenvolvimento e tentar agregar na solução. Então, a gente consegue tropicalizar um pouco a solução e trazer isso para dentro do nosso produto. Uma outra vantagem muito legal de ter escritório é que a gente tem ampla experiência com governo e com projetos de boa complexidade. Então a ESS trabalha muito com rodovia, com porto, projeto de cidades. A gente tem produtos que conseguem atender desde uma loja de conveniência com 1 a 4 câmeras a projeto de cidades com mais de 15 mil câmeras. Então o legal dos produtos da ESS é que a gente consegue atingir vários nichos. O pessoal às vezes vê e fala, ISS é uma solução gigantesca, né? É só pega produto grande. Não, a gente consegue trabalhar em vários nichos, desde do produto mais pequeno até o maior, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para mim aceitar. Fica me dando mensagem aqui, só me dá um minutinho, por favor. Tô vendo que tem mensagem aqui no chat também. Vou abrir ele aqui. Oi. Tenta dar uma olhada, ver se, não sei se o pessoal está usando, tem uns que estão usando via mobile ou via tablet e alguns não estão vindo, não sei se tem que habilitar alguma coisa aí Cara, não, né? estranho. Não, o meu microfone ele tá até alternando aqui, normal. Só a minha câmera que tá desabilitada. Não, então acho que é plugin mesmo. Pode ser um plugin ou nas configurações também tu consegue mexer lá no áudio. Eu também, na primeira vez, tive que dar umas configurações lá. Tem que colocar o áudio do computador. Se você colocar o outro áudio lá, não funciona. Pessoal, daí tem lá embaixo, quando vocês abrem, eu não sei agora via mobile, mas pelo computador aqui, você tem lá áudio settings, né? Tem a parte de que você puxa a configuração do áudio que está do computador. Inclusive, você consegue ver os níveis ali de microfone e volume do Eu vou coisa. tentar compartilhar a tela aqui disso para ver se a gente consegue mostrar, que também já soluciona o problema. Acho que é legal todo mundo conseguir. Bom, eu acho que o Thiago, ele tava tendo um problema e eu acho que era problema de plugin. Ele fechou e abriu e deve ter voltado. Certo, deixa eu ver Ó, o pessoal aqui. tá me falando aqui também que tá em celular e tá normal. Então acho que é alguma configuraçãozinha mesmo aí de... Deve ser alguma configuraçãozinha mesmo. Eu vou Ó, continuar aqui, você vai me auxiliando com isso aí, né, claro, claro. Rafa? Vamos lá. Vamos lá. Então, voltando aqui, então a gente tem um pouco aí de experiência com projetos de larga escala e grande, vamos dizer assim, complexibilidade. E o escritório no Brasil ajuda com ações de marketing e evento. Esse webinar é muito legal, porque nesse período de quarentena aí, que grande parte das pessoas estão ficando em casa por causa do Covid-19, é legal esse tipo de ação. Então, tendo um escritório no Brasil, a gente consegue trabalhar com parceiros como é a Alca e atingir as pessoas e conseguir passar a solução e fazer o mercado girar. A gente não pode parar nesse momento. Tendo o escritório no Brasil, a gente também tem certificações e treinamentos. Então a ISS ela dá certificações e treinamentos. No nosso escritório, nós temos uma sala para isso e a gente consegue também ir no cliente, ou se você é de outro estado e deseja treinar uma equipe ou treinar clientes, a gente pode, por exemplo, usar aí no Sul a estrutura da Alca para fazer uma certificação e a gente conseguir atingir aí esse cone sul do país também. A gente tem suporte comercial no Brasil, facilita bastante. A gente tem um vendedor, um ou mais vendedores focados para cada região, norte, sudeste, sul, centro-oeste e
ou o próprio Nordeste, então a gente tem vendedores e time técnico alocado nessas regiões, então a gente não fica só em São Paulo, a gente tem pessoas que trabalham, vamos dizer assim, home office, que ficam também na região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, então facilita o atendimento também. A consultoria cliente final, então, por exemplo, se você é um integrador, um distribuidor, a gente pode auxiliar você com uma consultoria. A gente vai lá no cliente, junto com você, explica como funciona a solução, vestindo a tua camisa, te auxiliando e ajudando a escrever projeto e desenvolver o melhor termo e a melhor solução para atender a demanda que você necessita. E o mais legal é que a gente consegue fazer desenvolvimento e integrações locais, sem precisar mandar isso para a matriz ou para quem seja. Então, como eu disse, a ISS é uma empresa americana, o centro de desenvolvimento dela continua sendo na Rússia, mas a gente consegue fazer desenvolvimento e integrações dentro do software localmente, aqui no Brasil. Então, por exemplo, esses contatos secos aí, vou dar alguns nomes, mas é genérico, com Five, com Box, com, sei lá, Nine, com Coca, qualquer um desses aí, que às vezes é um produto local, a gente consegue fazer uma integração com ele dentro do escritório em São Paulo e facilita muito a integração para novos projetos e outras soluções. Deixa eu só adicionar mais um pessoal aqui que está aparecendo para mim. Ah, tá. Estou vendo aqui o chat, tudo bem. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho sobre a plataforma já para a gente avançar e falar sobre o nosso foco, que é leitura de placa. Então, o software da ISS chama SecureOS, tem a ideia de ser um sistema operacional de segurança, mas no Brasil ninguém chama ele de SecureOS, então a gente chama ele de Securus. A gente tropicalizou o nome, como a gente tenta tropicalizar um pouco a solução, a gente também tropicalizou o nome. Então, o que a gente tem de nativo dentro do software? Tudo que eu for falar aqui é tudo desenvolvido pela ISS. Todos os analíticos, todos os módulos, tudo que tem dentro do software é a própria ISS que desenvolve. Então, se você tiver um problema com qualquer linha de produto da ISS, é contato direto com o suporte da própria empresa para esse tipo de demanda. Então, a gente tem um software de VMS padrão, que faz leitura, faz gravação, leitura do vídeo gravado, gestão de câmeras, detecção por movimento, alarme, controle de acesso, tudo, mapa de calor, mapa dinâmico, abrir uma porta, fechar uma porta, tudo que qualquer VMS pode fazer, a ISS também tem isso embutido no software. E a gente tem os módulos inteligentes, que a gente tem leitura de placa, reconhecimento facial, leitura de container e vagão de trem, analíticos situacionais, que é, vamos dizer assim, objeto abandonado, pessoa correndo, zona de acesso, o que o pessoal chama de loitering, ociosidade, uma pessoa que fica muito tempo numa região. A gente também tem analíticos que a gente desenvolve por demanda. Então, por exemplo, reconhecimento de capacete, leitura de válvula de gás, leitura de tonel de papel para ver se não tem nenhuma falha no processo. Então a ISS ela também é uma desenvolvedora de software. Então, se você tem uma demanda e acha que isso pode virar um produto, entre em contato com a gente. Se a gente tiver algum analítico, algum algoritmo já pré-preparado, a gente pode criar junto ou remodelar esse analítico, esse algoritmo para a sua solução. Então, isso é muito, muito legal. A ISS é uma desenvolvedora de software, então ajuda bastante com isso. A gente consegue fazer integração e customização. E isso aí é repetitivo que eu vou falar e eu quero partir já para os pontos focais. Falar alguns parceiros de tecnologia que a gente tem, então falando de câmera, a gente tem Axis, Bosch, Hikvision, Panasonic, Vivotech, Basler, Pelco, Dahua, Hanwha, vários fabricantes. A gente também tem a parceria com storage, com a Dell, Buffalo, Huawei, controle de acesso com S2, Asmag, Fortinet, Perimetral, VideoWall com a Barco. A gente tem muitos parceiros
E integração com fabricantes de câmera, a gente tem mais de 5.000 modelos integrados e mais de 55 fabricantes dentro do software. Além da gente ter o protocolo ONVIF, sempre atualizado dentro do software, e o RTSP também, que é o protocolo de vídeo padrão de todo objeto que produz stream de vídeo. Então a gente tem tudo isso embutido, além de conseguir trabalhar com o protocolo HTTP também, então facilita bastante aí na integração de novas câmeras e novos objetos. A ideia é que, se você tem um produto e ele fala IP, a gente consegue integrar ele dentro dos Securus de alguma maneira, então facilita bastante trabalhar com software. Falar aqui, vamos para o ponto focal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiver, pode mandando no chat aí, a gente para, responde e vai avançando. Se não, eu vou tocando o barco aqui e a gente vai adiantando. Então, falar aqui do módulo de leitura de placa, vou explicar algumas diretrizes dele, eu vou falar mais slide aqui, e algumas coisas que eu for falando aqui dentro do slide, no final a gente vai mostrar isso em um cliente em ação. Então, dá para a gente mostrar isso de forma bem clara e efetiva. Então, vamos lá. O módulo dos Securus de leitura de placa se chama Alto. Então, uns falam que é OCR, LPR, o que for. A ideia é que o módulo do Securus ele é utilizado para captura e reconhecimento de placas de veículos. Então, moto, ônibus, caminhão, carro, o que for, a gente consegue fazer leitura de placa com isso. Então, o software ele faz tudo isso baseado em stream de vídeo, então ele não usa foto, ele não faz comparação, é tudo stream de vídeo. Então a gente tem lá uma câmera produzindo stream de vídeo e através disso o software ele vai fazendo tracking na imagem do template da placa que a gente colocou e aí ele vai fazendo as capturas e se tiver alguma dessas placas que ele fez a captura em um banco de dados integrado localmente ou remotamente, o Securus ele já começa a identificar. Se, por exemplo, for um veículo com busca e apreensão por alguma coisa, ele já vai trazer informação na interface do cliente. Então, a gente consegue fazer uma integração com o banco de dados. Então, isso é bem legal. Uma outra coisa é que o módulo de leitura de placa do Securus, ele pode trabalhar em conjunto com os outros módulos. Então, por exemplo, imagina que você tem o VMS, reconhecimento facial, que eu disse há 2 semanas atrás, eu fiz uma apresentação sobre ele aqui, leitura de container, vagão de trem, os perimetrais, os situacionais que eu tinha dito. Então, a gente consegue fazer a leitura de placa funcionar simultaneamente com esses módulos. Então, eu não preciso parar um módulo ou executar um novo módulo para que isso aconteça. Não, ele funciona numa única interface. O Securus ele tem um módulo core dele, que o módulo core ele starta todos esses ADD-ONs, vamos dizer assim, todos esses módulos do Securus e funciona tudo remotamente, tudo em conjunto, tudo ao mesmo tempo. A gente tem mais de 70 modelos de placa, com mais de 55 países integrados, placa do Mercosul. Se eu não me engano, nós somos um dos primeiros, se não o primeiro, fabricante de software a conseguir integrar. Então é muito legal, tá funcionando tanto para moto, caminhão e etc. Para carro também está muito legal, está funcionando bem. Uma informação legal, uma especificação que o tamanho mínimo para a leitura da placa é que cada caractere tem que ter pelo menos 10 pixels da largura do frame. Então, a gente tem um índice muito pequeno aí de taxa de pixel para a gente conseguir fazer a leitura. A gente tem uma regra de ouro que cada câmera consome um core físico do servidor, mas isso depende do ambiente, então tem que ser estudado. Por exemplo, ambientes com muito movimento na cena, mais de uma faixa, alta velocidade, é recomendável deixar um core físico para que o software consiga fazer a leitura disso tudo com êxito. Mas dependendo do ambiente, se tem pouco movimento ou menos faixas, uma faixa só, a gente consegue aí fazer 2 a 3, até 4 câmeras por core. Então, a gente consegue colocar bastante câmeras por servidor.
A taxa de frames mínima recomendável para a leitura de placa é de 25 a 30 frames, isso pensando em leituras de placa a alta velocidade. Eu vou falar sobre as diferenças dos módulos de leitura de placa dentro dos Securus no próximo slide. Deixa eu só adicionando aqui. Estou vendo que tem pessoas entrando, fica me dando solicitação, vou adicionando aqui. Rafa, tem Vitor, algum comentário a tecer? eu tenho sim, com relação a esse slide, eu acho que 2 pontos aí que são muito importantes na questão de desenvolvimento de projetos, principalmente porque envolve custo diretamente, né? Então, o primeiro ponto que eu queria colocar umas aspas aqui, é com relação à leitura em cima do streaming de vídeo, né? A gente vê que tem algumas ferramentas, algumas soluções de LPR que funcionam de forma muito até efetiva, né? Mas com laço indutivo, né? No formato tradicional que a gente já tem há alguns anos e que isso envolve, quando você faz esse tipo de projeto, a tua necessidade de infraestrutura acaba sendo muito maior do que você colocar uma câmera somente fazendo a leitura do streaming. Ah, mas o pessoal fala muito da efetividade em cima disso. Eu convido vocês a hora que vocês quiserem ver isso, a gente vai mostrar um pouquinho aqui, mas de forma muito rápida, né? Mas se vocês quiserem conhecer mais a fundo, a gente mostra para vocês a efetividade do sistema em cima de streaming de vídeo, já em projetos que a gente implantou. Tá? Então, assim, é muito efetivo e muito mais barato. Né? Não É, vamos nem entrar em detalhes aqui com a relação ao banco de vantagem é dados. mais barato, né? Você não tem que É, fazer lá a escavação, colocar o laço de cobre, etc. Só o é, stream de vídeo já vai solucionar 100% do problema aí. exatamente. E a outra consideração que eu tenho, que eu acho que é muito importante, que a gente tem a gente brinca, né? A Alca sempre foi muito, a Alca e a CS, os parceiros que a Alca tem, sempre foram muito verdadeiros no que prometeram, né? Então, existe uma questão enorme que acontece em cima dessa questão de especificação de núcleos de processador de servidores. Quando a gente fala que consome um núcleo, um core por câmera, claro que é para uma necessidade de um tráfego muito intenso, né? Geralmente em rodovias, essas coisas assim, vai consumir muito mais. Em ambientes de menor velocidade, com fluxo um pouco menor, isso vai caindo essa necessidade de processador. E a gente vê muitos, principalmente os sistemas que são licenciados por núcleo, as efetividades justamente baixam na hora de você desenvolver o projeto. Por quê? Porque o pessoal licencia um núcleo de processador para fazer até 8 câmeras por câmera, por núcleo. E aí é que a gente vê muita efetividade. Se você for pegar ao pé da letra e consultar realmente o projeto, para ele garantir acima de 90% de assertividade, há necessidade realmente de um núcleo de processador por câmera. Tá? Então, só esses detalhezinhos que a gente, na hora de desenvolver o projeto, faz questão de colocar, porque é muito importante para a efetividade e para o sucesso do projeto inteiro. Beleza? Beleza, obrigado, Rafa. Continuar falando aqui. Então, o módulo alto do Securus ele é compatível com qualquer câmera IP de mercado, suporta protocolos abertos como RTSP 1VIF, eu já tinha falado isso sobre o software. E o legal é que o algoritmo do Securus ele tem Deep Learning e Machine Learning, então ele vai aprendendo e se otimizando conforme o ambiente. Ele não usa tecnologia de OCR, ele utiliza a tecnologia baseada em modelos, então é baseado em template. Então, tudo que for parecido com um template que você setou, ele vai tentar fazer leitura desse template. Nós temos aqui 4 módulos do alto que a gente subdivide. Isso é para forma de configuração e também para a parte comercial. Então, qual é a ideia? A gente tem 4 variantes dentro do módulo alto. Então, a gente tem um módulo de baixa velocidade, que a gente chama de LPR Low. A ideia dele é fazer leitura em ambientes com baixa velocidade até 40 km por hora. Então, vamos dizer assim, a entrada de um condomínio, a rua de um condomínio, ou uma rua com baixa velocidade, a entrada de um gate, a entrada de um CCD, algo assim, a gente consegue fazer com de baixa velocidade. Então, é uma ferramenta
muito boa, e ele também pode ser utilizado com câmeras que vão fazer leitura até 12 frames. Então, eu tinha dito 1 ou 2 slides atrás que o mínimo para alta velocidade seria de 25 a 30 frames. Para baixa velocidade, o ideal é de 8 até 15 frames. 12 frames é um número muito legal, ideal para leitura de placa até 40 km por hora. Então, vai te ajudar muito a reduzir processamento e banda. Então, a gente tem esse módulo de leitura para baixa velocidade. A gente tem o módulo de leitura de placa de alta velocidade. Ele consiste basicamente no mesmo princípio da leitura de baixa, só que o que muda é o valor de velocidade que ele consegue pegar. Ele consegue pegar até 230 km por hora. O pessoal me disse que fez um teste e pegou até 270. Isso tudo também influencia com a câmera, shutter e etc. Mas o software tem essa capacidade de fazer leitura de placa nessa velocidade. A gente também tem um módulo que a gente chama de Stop and Go, que é o módulo de controle de acesso. Como assim, Victor? Supondo que você tenha a entrada de uma cancela, então o veículo vai ter que vir, parar, após a leitura a cancela se abre, então é esse módulo. Ele tem um preço também diferente, então por isso que tem essas variáveis. Então é legal para esse tipo de projeto, na qual o veículo vai vir, vai parar, vai fazer a leitura e aí sim vai liberar uma cancela ou liberar acesso, o que for. Então ele é desenvolvido justamente para isso. E a gente também tem o módulo de placa embarcado, que a gente pode embarcar dentro de algumas câmeras, alguns fabricantes, a gente tem isso embarcado, e em vez de fazer o processamento dentro do servidor, a gente faz o processamento dentro da câmera. Então, a gente tem essas 4 variáveis de leitura de placa, que são as versões do Securus Alto que temos disponíveis no mercado. Dá para pisar no notebook. Vamos lá. A gente tem aqui também a ideia, como eu tinha dito, que uma câmera ela é capaz de reconhecer uma ou mais faixas de rolamento. Vitor, então, oi. Desculpa te interromper. Acho que só tem um usuário ali que está com o microfone aberto. Deixa Dá uma olhada, ver se eles vão sair. Só me dá um minutinho, por favor. Aí, eu acho que agora foi. Acho que foi, né? Foi. Voltando aqui. Deixa eu só puxar. Vamos lá. Então, uma câmera ela é capaz de fazer até mais de uma faixa de rolamento. Então, a gente não precisa colocar uma câmera exclusiva para uma faixa. Dependendo do posicionamento e do poderio, vamos dizer assim, bélico que a câmera tem, a gente consegue fazer uma ou mais faixas de rolamento. Dá até para pegar, por exemplo, se for mão única, ida e volta, a gente consegue fazer a leitura da ida e da volta. Então, é bem legal esse tipo de solução. A gente consegue fazer integração com software de terceiros, com controle de acesso, despacho, PSIM ou software de gestão. E o legal é que o software ele detecta a velocidade aproximada e o sentido que o veículo está indo, isso tudo com o template da placa e com a cena, como ele aprende como a cena também está trabalhando, então ele pode falar se está entrando ou saindo do ambiente. Então, por exemplo, isso para um shopping center, ou para um supermercado, um CCD, um porto, você consegue falar, o veículo está entrando e saindo. Então, nas páginas de busca do software, a gente consegue ver esse tipo de informação. Quais modelos, eu estou vendo aqui uma pergunta do Fábio, quais modelos e marcas de câmera? Os modelos específicos, eu sei que são processadores específicos que as câmeras têm, mas que eu lembro de cabeça, mas eu posso pegar aqui e te mandar essa informação. A gente tem com Axis, Bosch, Samsung, que hoje é Hanwha, e se eu não me engano, com alguma câmera Vivotec. A gente tem. Isso tudo depende do processador que a câmera tem. Eu sei que a Axis tem o ArtPack, né?
e aí cada processador das câmeras vão mudando a forma de processamento e a gente consegue colocar isso embarcado. Mas esses 4 fabricantes eu tenho 100% de certeza que tem embarcado pelo menos um ou mais modelos integrados. Os modelos eu posso pegar aqui e passar para vocês na apresentação ou depois enviar para vocês, mas esses fabricantes eu tenho... Deve ter mais um ou outro fabricante, mas esses 4 eu tenho 100% de certeza que estão integrados. Tem mais alguma outra pergunta aí? Aproveitar para a gente fechar esses tópicos, pode mandar aí no chat. Tem algum comentário a tecer, Rafael? Não, essa questão justamente que você estava falando da câmera ser capaz de reconhecer, né, mais de uma faixa. Isso é a realidade hoje que a gente executa de novo no desenvolvimento de projeto, né? A gente tem câmera hoje que vocês vão ver isso rodando na prática, né? Que faz tanto os 2 sentidos da via, né, como até 2 ou 3 faixas, né? O que vai determinar isso, claro que o software também é fundamental, né? Mas a qualidade da câmera, de uma câmera ser desenvolvida para esse tipo de aplicação é fundamental, né? Então, por isso que a gente viu lá naquele pessoal, quando o Fábio da Vivotec fez aquela apresentação de LPR, acho que foi um dos primeiros webinars que a gente fez, a gente mostrou isso, né? Qual era o tipo de câmera que a gente utilizava muito nesse tipo de projeto. Então, principalmente quando a gente fala de vias públicas, rodovias, enfim, esse tipo de necessidade, a gente já tem uma solução que faz 2 ou mais faixas e pode fazer no duplo sentido. Então, só mais por isso que eu ia colocar. O Ricardo perguntou, eu vi que tem uma pergunta do Vinícius também lá em cima, e o Ricardo também perguntou sobre consegue fazer leitura do símbolo do veículo, marca, tá. O Securos ele não faz leitura, vamos dizer assim, ele não tem um template pronto para marca e modelo dos veículos, para leitura de placa em si, mas, porém, todavia, entretanto, nós estamos implementando algumas dessas funções aí nas próximas versões. O Securus ele vai atualizando releases, né? E de 1 a 3 releases, algumas dessas informações aí sobre marca e modelo vão estar embutidas e o software vai conseguir fazer isso. Porém, a gente tem software de terceiros que fazem esse tipo de análise e estão integrados com os Securus. Então, a gente consegue atrelar informação e aí consegue fazer pesquisa por marca e determinar o horário e etc. No Securus a gente tem um módulo de pesquisa, eu vou falar sobre ele, a gente vai mostrar ele, mas é mais relacionado à placa, se um veículo está numa lista, sobre horário, etc. Mas sobre marca e modelo de veículo, não. O Vinícius também fez uma pergunta sobre a dificuldade que a gente teve para implementar os modelos do Mercosul, por causa que teve estados que liberou, estados que não, aí estados que começaram, aí mudou o template, aí muda isso. A gente criou um template default que no começo, se eu não me engano, ele tinha o estado e a cidade, o brasão, né, do estado da cidade, e hoje não tem mais. Então a gente pegou esse template sem o estado, só com os caracteres e as colorações, implementou. A dificuldade que a gente teve foi mínima, como a gente analisa o template da placa, então a gente tinha as imagens já que o governo tinha liberado para a implementação disso, e a gente disponibilizou para o nosso centro de desenvolvimento. Eles têm uma impressora 3D lá, eles imprimem a placa no modelo e vão implementando e vendo o nível de êxito disso. Então, facilita bastante o nosso trabalho para isso. Então, ajuda. Não teve muita complexibilidade para integrar. Se eu não me engano, a gente demorou 7 dias para que isso acontecesse 100%. Mais alguma pergunta? Vou ver se tem mais alguma pergunta, senão eu já vou adiantar aqui e vou partir para o próximo tópico que o tempo ele ruge, tem que ser bem rápido aqui. Vamos lá. Então aqui é a interface do Securus, fazendo leitura de placa. Então ele sempre vai ter essa interface. Claro, aqui só tem uma câmera
rodando, mas eu posso colocar um ou mais câmeras. E a ideia é mostrar essa interface ao vivo para vocês. A gente vai acessar um cliente e mostrar essas funcionalidades. Vitor, acho que está Oi. aparecendo a tela da apresentação, tá? Não está aparecendo a tela dos seguros. Deixa eu... Não, foi da apresentação mesmo que eu passei, se não me engano. Vou voltar aqui, essa aqui do carro, não é? Não, então essa é só para mim aqui, porque não tá travada. Tá, eu mudei, vê se mudou para vocês, acho que... Travou, o pessoal tá falando que não tá aparecendo. Tá, deixa eu dar um novo share aqui. Talvez o share dê uma bugada. Vê se agora foi. Apareceu para todo mundo? Não, ainda não. Estranho, deixa eu dar um stop share aqui. Vê se agora foi. Agora apareceu de novo. Ah, tá. O slide que eu tinha mostrado era o anterior. Esse aqui, todo mundo tá vendo essa interface da placa? Agora sim. Tá, então acho que tinha travado o compartilhamento por algum motivo. Mas show. Beleza. Agora apareceu. Então a interface padrão dos Securus é essa aqui para leitura de placa. Então a gente tem um rolo de placas que vão sendo capturadas na direita. Embaixo, no canto inferior esquerdo, traz a imagem do veículo, ou eu posso só deixar o desenho da placa, né? E também em cima o vídeo ao vivo sendo transmitido, e a gente pode colocar uma ou mais câmeras nesse template. Claro, esse template todo é customizável, tá? Isso aqui é um que a gente usa por padrão. Então é tudo customizável. A gente pode integrar os Securus com um banco de dados já estruturado ou construir o próprio banco de dados. Então, qual que é a ideia? Se o teu cliente é uma cidade, um órgão do governo que já tem uma base de dados criada, a gente pode implementar essa base de dados junto com os Securus. Então, o software vai fazer consulta nessa base de dados, claro, se tiver disponibilidade disso. Ou nós podemos estruturar e criar um próprio banco de dados dentro do software. Ele já tem um banco de dados no software, a gente consegue fazer esse tipo de estruturação. E a gente pode dividir por listas, então procurados, liberados, lista de informações, funcionários, a gente pode customizar várias listas e criar e adicionar dentro do Securus. Então, a gente pode dividir em vários nichos aí. Então, aqui é um simples exemplo de como funciona a lista. Então, a gente tem lá, coloquei aqui o exemplo de uma whitelist, então uma lista de permitidos, vamos dizer assim, e embaixo a informação do veículo e o comentário que eu posso tecer. Por exemplo, se fosse uma lista de busca e apreensão, então veículo com busca e apreensão por falta de PVA, por roubo, por o que for. Então a gente pode preencher. E o legal é que essa informação ela aparece na interface para o usuário. Então quando essa placa for lida, ele vai trazer essa informação que está no banco de dados na interface do usuário, e aí o usuário ele pode tomar as devidas precauções e ações. Por exemplo, a gente tem um projeto no estado do Ceará, até o meu amigo de trabalho aqui, o Aristóteles, ele está aqui na apresentação e ele fica lá no Ceará. Eles têm uma leitura de placa no estado. Então, vai fazendo as leituras e quando um veículo está numa lista de procurados ou que seja, o software já traz essa informação na tela do operador e ele já está integrado com um software da própria Polícia Militar e já dispara a informação. Então, vai disparar que informação? O horário, a placa, a informação de roubado, o que for, e qual câmera, qual via foi capturado. E aí ele começa a fazer um tracking do carro dentro da cidade. Então, se ele for passando em outras câmeras que tem leitura de placa, ele vai falando, ó, ele passou, vamos dizer assim, na rua A, agora ele está na rua B, na rua C. Com isso, o índice de captura desses veículos furtados aumentou assim consideravelmente em 50%. E o tempo que eles demoram para fazer a apreensão do veículo desse varia de 3 a 10 minutos. Então, o software já faz a leitura de placa e, com isso, ele já consegue fazer o rastreamento do veículo na cidade, vamos dizer assim. Então, a gente consegue fazer um cinturão virtual com leitura de placa.
Claro que tem um software deles que faz o despacho disso para a polícia e faz o mapa de calor, mas o Securus ele consegue informar, mandar esses disparos de qual local que é, qual placa que é e qual informação para o cliente consegue tomar as devidas ações. Deixa eu ver, existe algum projeto com convênios, por exemplo, como Cinesp? Cinesp é aquele aplicativo de celular, se eu não me engano, né, que tu coloca a placa e ele faz a busca. É isso? Correto, correto. É isso mesmo. Acho que é isso, né? É. Não, a gente não tem nenhum convênio com nenhum desses, mas esse do estado do Ceará, eles têm o próprio aplicativo deles. Então você pode, por exemplo, seu carro acabou de ser furtado, você pode acessar o site do governo, é um aplicativo do governo, colocar lá a tua placa, aonde foi o horário e se foi furtado ou não, isso já vai ser mandado para o software já vai contabilizar isso e quando fazer a leitura ele já vai implementar essa informação que foi setado por você que teve o seu veículo furtado. Claro, existe vamos dizer assim, um filtro que eles vão fazer, claro, porque senão eu posso tentar sacanear alguém, mas tem um filtro lá que eles fazem de solicitações e tem um tempo também disso para que possa fazer a solicitação. Também se tu ligar, se eu não me engano, se tu ligar para a polícia e falar que teu carro foi furtado, abrir um BO, vamos dizer assim, eles já conseguem implementar essa informação dentro do software deles e aí o seguro já pode fazer a leitura e já trazer a informação. Esse projeto específico eu sei que tem essa informação. Tem outros projetos que a gente tem também que tem esse tipo, mas do Cinesp em si, não, mas tem funcionalidades parecidas com outros softwares que a gente já tem implementado, Ricardo. Algum comentário, Rafa, para TC? Eu acho que essa pergunta do Ricardo foi muito legal, muito pertinente, porque assim, quando a gente fala de bancos de dados externos, né, ninguém integra com tanta... isso até pelo contato que a gente já teve com várias esferas aí, municipais, estaduais, federais, né, todo mundo falou que a facilidade como a ISS consegue integrar isso é uma coisa muito legal. E o Cinesp, na verdade, ele é um sistema de consulta aberto ao público, né? E a gente faz essas integrações antes de chegar no Cinesp, né? A gente chega, por exemplo, no banco de dados do Estado, tem aquele banco de dados que é do Detecta, né, Vitor? Sim, No caso de detecta. São Paulo. A gente já está integrado ao Detecta, correto? Sim, sim, sim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse do Ceará, por exemplo, é o projeto lá da Polícia Rodoviária Federal, que é um projeto nacional, que se chama ESPIA. Então, um dos maiores bancos de dados, se não o maior hoje banco de dados do Brasil, é o ESPIA e a gente é que faz a alimentação para ele, né? Alimenta ele de informações. Se eu não me engano, o Aristóteles até pode O colocar aí para Ari tá nós. aqui me mandando mensagem, ó, ele me passou toda a informação, vou compartilhar com vocês. Ó, exatamente, quando faz a ligação, né? E aí ele cadastra essa informação, a própria polícia faz esse cadastro, e aí quando um carro é roubado, ele é avisado por um órgão que chama SSPDS do Ceará, e ele inclui essa informação no sistema do SPIA, que é o banco de dados que eles têm. E aí, quando o Securus faz a leitura de placa, ele emite o alerta, já trazendo aquelas informações da qual câmera que fez e qual placa. E o recorde que eles tiveram de recuperação é de 7 minutos. Então, em 7 minutos, eles conseguiram fazer a recuperação de um veículo roubado. Existem dois bancos de dados principais no Brasil, né? Que é hoje o Espia e o Alerta Brasil. Não sei agora ao certo qual que é que está mais efetivo, mas tanto um quanto o outro que são os bancos de dados federais, digamos assim, né? Que a gente tem essa integração e tem essa comunicação com eles. Então, a gente tem essa facilidade. Se a gente fala lá em cima para a gente chegar num banco de dados municipal, estadual, de forma muito rápida, né? Então, Sim, sim, só mais por sim. isso aí, a gente vai mostrar na prática daqui a pouco. Então dá para seguir. Vou seguir aqui. Vamos lá. Então aqui também tem o módulo de pesquisa dos Securus, né? Então, por exemplo, posso colocar lá data, hora, até tirei esse print hoje para ficar mais atual. Então a gente pode colocar data, hora e, por exemplo,
um caractere específico, então eu quero buscar todos os veículos que seja a placa, sei lá, FRG. Então eu coloco RFG e ele vai trazer todos os veículos nessa data e hora que eu setei, com esse prefixo. Eu posso colocar qual câmera eu quero que faça essa análise. Por exemplo, um texto, se algum operador ou alguém tecer um comentário, por exemplo, furto, roubo, variado, eu posso buscar essa informação e ele só vai trazer a pesquisa destas placas. Então ele traz a lista de todas e quando eu clico na placa ali na aba de pesquisa, ele já me traz o momento do vídeo gravado. Então eu consigo ver realmente ter a autenticação de que essa informação é verdadeira e a gente consegue analisar a cena. Como eu tinha dito, o software ele faz integração com outros módulos do próprio Securus. Então, por exemplo, a gente pode pegar um porto e a gente pode fazer a leitura do container, atrelar essa informação com a leitura da placa do caminhão ou do cavalo do caminhão e também atrelar esta informação com reconhecimento facial do motorista. Então vamos mais profundo ainda. Vamos no caso de um condomínio, na qual a pessoa tem o seu carro sempre e aí alguém tenta entrar ou sair com aquele veículo. Reconheceu a face ou reconheceu a placa e não autenticou com a face ou com a placa, emite um alerta e aí o operador toma a decisão que ele precisa. Então, vai esperar um pouco até a gente tomar as devidas ações ou deixa entrar, não libera, chama a polícia, o que for. Então, a gente consegue interligar estas informações. Isso a gente pode usar biometria, controle de íris, crachá, cartão, cara, o que você quiser utilizar para fazer a autenticação, o Securus também pode fazer. Então, a gente consegue utilizar isso com os módulos do Securus em si, fazer essa integração, também como com o controle de acesso, que é o próximo tópico que eu vou falar. Então, a gente pode utilizar mais de um módulo do Securus para fazer essa em troca de informações. Então, você deixa muito mais seguro e muito mais complexo de se fraudar com esse nicho de informações extras que a gente pode fazer. Já vou migrar aqui para o controle de acesso e a ideia é essa. Então, por exemplo, a gente tem um cartão lá com uma tag digital, o que for, a gente pode fazer integração com um DAS, um PSIM, controle de acesso e filiar essas informações. Então, por exemplo, o funcionário tal está com o carro da empresa com a placa tal e toda vez que ele for entrar, ele tem que bater o cartão. Se quem for devolver o carro ou buscar o carro for outra pessoa que não esteja com um cartão ou até com a leitura de face, não libera o carro, não libera o acesso, não libera a entrada. Então a gente pode fazer essa, vamos dizer assim, tripla autenticação, utilizando controle de acesso e outros módulos do Securus para atrelar informações com uma placa e deixar isso muito mais seguro e muito mais dinâmico dentro do software. E todas as informações aparecem na interface do usuário de forma transparente. Então, aparece a face, aparece o container, aparece a placa, aparece a tag do cartão, do controle de acesso. Então, a gente consegue deixar isso tudo na interface do operador de forma transparente. E aí eu separei aqui para vocês um extra que tem muito a ver com controle de acesso e dupla autenticação, que é evasão de pedágio. O Securus ele tem um módulo de evasão de pedágio, isso é um módulo extra, mas ele trabalha com um módulo de leitura de placa que a gente chama de CEP, que é Sistema de Evasão de Pedágio. Ele é homologado pelo Inmetro aqui no Brasil, então a ISS homologou isso pelo Inmetro, e ele consiste em 3 câmeras fazendo leitura de placa, da placa frontal, traseira, e pega uma foto inteira do veículo. Por que ele pega a foto inteira do veículo? Porque no Brasil a legislação pede que, para ser constatado evasão de pedágio, você tem que pegar o momento em que o veículo inteiro está batendo, vamos dizer assim, na cancela e evadindo o pedágio. Então essa imagem inteira que está aparecendo aí na direita, tem a cancela ali e tem a sirene. Então tem que ter essa informação para que a gente consiga multar por evasão de pedágio. Então a gente consegue colocar lá, fazer a indexação se a placa traseira é a mesma da dianteira,
E aí eu posso liberar, considerar uma evasão. Por exemplo, se eu for liberar, eu posso dar uma justificativa. Ele tira esses frames do vídeo, né? Salva essa informação e também indexa o vídeo gravado. Então é muito legal que a gente tem esse módulo aí de evasão de pedágio que funciona em conjunto com a leitura de placa. Então a gente pode fazer uma busca, uma pesquisa por veículos que evadiram, ou uma busca por os veículos que passou aí no pedágio. É algo que tem crescido muito no Brasil. Se vocês não sabem, o índice de evasão de pedágio no Brasil é altíssimo, altíssimo. Quando a gente foi fazer a integração, a homologação junto com o Imetro disso aí, num pedágio que a gente fez em uma faixa, o índice de evasão era de 70% dos veículos evadiam nesses sem parar da vida aí. Então é muito alto mesmo. E aí a gente foi homologando e no período de homologação a gente conseguiu ter um êxito aí de 95% de acerto nesses casos de evasão de pedágio. Então é muito legal e com essas informações a gente consegue lavrar a multa, vamos dizer assim, e aí o órgão responsável consegue aplicar a lei em cima. Certo, senhores? A minha apresentação basicamente consiste nisso. Eu queria agradecer pela atenção de todos, pelo tempo disposto. A ideia agora, tudo que a gente apresentou em slides, a gente vai acessar um cliente, o Rafa vai acessar um cliente e a gente mostrar isso na prática e mostrar os índices de acerto. O Seguros ele tem um índice de acerto que varia de 90 a 95 até 98% de êxito nas leituras de placa. Claro, com as câmeras em posicionamento e condições corretas, a gente consegue atingir esses êxitos. Rafa, agora é com você. Eu vou passar o controle para ti, tu faz o share para a gente acessar e ver o cliente aí. Legal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Se vocês puderem posicionar se estão vendo, se está tiver. Eu tô vendo, Rafa. Tá vendo? Tá. Tô vendo. Então, esse aqui é um servidor. Ele está alocado em uma cidade daqui do Paraná, tá? O que acontece? Eu queria até te fazer uma pergunta antes, Vitor. Hoje, você mostrou esse sistema de evasão de pedágio, certo? Certo. Esse sistema, ele tem... Hoje, qual é passa para nós, quem é um dos maiores clientes da ISS no Brasil hoje? Rodovias, SCR. Desculpa falar o nome, SCR. mas é CCR. Tá, CCR, a gente está falando de quantas câmeras? Cara, vamos dizer assim, só no estado de São Paulo, nós temos 6 concessões deles com seguros com leitura de placa. A gente está falando aí numa média de 2.000 até 3.800 câmeras. Tá. Então, vamos lá. O que acontece? A gente está falando de 3.000 câmeras, certo? Certo. É um projeto bastante grande. E isso só, eu quero colocar essas informações mais para a gente até aproveitar aquela situação que você falou, né? O ISS hoje, o pessoal ouve muito falar e fala-se muito, né, da questão de tamanho do projeto para se aplicar o ISS. Você vê que a gente está num projeto aí de 3.000, 5.000 câmeras, mas ao mesmo tempo eu queria mostrar isso aqui para vocês. Esse aqui é um projeto que ele contempla no total, até tem algumas câmeras que não estão funcionando, mas ele contempla no total 7 câmeras, tá vendo? E aqui a gente usou uma solução, a gente apoiou totalmente o integrador lá da região, né? Mas a gente usou uma solução eu vou diminuir só por causa do throughput aqui, tá? Da rede, eu acho que daí pode afetar demais se eu trouxer todas as câmeras aqui. Mas é uma solução que contempla câmeras da Vivotec, tá? Nesse caso, essa câmera em específica aqui, a gente está fazendo a leitura de entrada e saída, tá? Vocês vão observar aqui, ó, Planalto chegando, saída Planalto, então, ó, vocês viram os carros passaram agora ali, eles já foram sinalizados, então a gente está vendo chegando na cidade e saindo da cidade simultaneamente, tá?
se eu pudesse colocar... Bom, antes deixa a gente mostrar aqui um pouquinho da parte de pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, até para ver como que estava. Vou fazer de novo. Se por um acaso travar a imagem, você me avisa aí, tá, Vitor? Que eu não estou vendo o chat aqui agora. Não, eu tô vendo o chat para você, pode deixar. Tá. Então aqui, ó, do dia 14, da meia-noite até as 3 horas da manhã, tá? Então a gente teve uma série de veículos, né? Você vê que essa aqui é uma característica daquela câmera, inclusive eu acho que o pessoal que já assistiu é o Headlight Filter, né? E vocês vão observar que aqui a gente tem placas no padrão novo, padrão Mercosul, ou o padrão antigo, como é essa aqui, por exemplo, tá? A gente tem um nível bastante grande de leitura aqui, a gente teria que fazer o cálculo aqui só para ver com o pessoal quantas placas foram lidas nesse período, né? Mas acho que o principal aqui para mostrar para vocês é essa questão aqui da pesquisa. Então a gente vai pesquisar MFI 2C96. E aí eu tiro, aliás, não vou tirar porque senão vai trazer muita informação. Vou colocar desde o dia 1º até no dia 14, hoje é dia 14, né? Dia 16 horas. E aí eu tenho todos os momentos que esse veículo aqui passou, né? Então, por exemplo, no dia 1º, a gente tem a informação dele chegando em é que aqui é um conjunto de cidades, né? Então, se eu falar para você chegando em Planalto, ele não está chegando em Planalto, ele está chegando na saída de Planalto. É um termo que o pessoal da polícia, da Secretaria de Segurança Pública aqui gostou de usar. Só para vocês verem, né? A qualidade da câmera e a assertividade do software. Em no mesmo momento, a gente viu que ele chegou por aqui e alguns minutos, uma hora, mais de uma hora depois, ele já saiu pela mesma câmera. Aqui tem ele chegando em um outro momento. Você vê que mesmo que com a qualidade bem prejudicada, né, eu não sei se a gente teria outro software, outra aplicação no mercado que conseguiria ler uma placa nessa qualidade. Você já viu isso aqui, Vitor? Não, é muito ruim a imagem, é escura e é padrão novo, né? Vamos dizer assim, é reflexiva, não reflexiva, muda muito. Então, na mesma, você vê, aqui já em um outro ponto, né, da cidade, provavelmente essa câmera aqui, ela está com alguma questão de limpeza e tal, que tem que ser feito, né, uma manutenção que deve ter sido feita, porque aqui, ó, você vê que ele já saiu poucos minutos depois para outro lugar, já estava dia, né, então provavelmente ela não tinha convertido ainda para noite. E aqui, voltando aqui na câmera de saída para Planalto, às 10h52. E aí hoje, às 2h55, na saída para Planalto e Realeza. Aqui sim você vê que a qualidade já ficou bem melhor já, né? Então, acho que com relação à pesquisa, vocês viram o sequenciamento que a gente pode ter. O mais importante, né, Vitão? Acho que isso aqui, né? Você poder clicar e você ter o vídeo do momento Vídeo, do veículo, exato. o veículo passando ali. Então, posso voltar, posso analisar, inclusive fazer uma análise se ele estava aqui sempre nesses momentos acompanhado de um outro veículo ou não, né? Então, se tivesse um caso, a gente poderia pesquisar se estava passando um outro junto, enfim. Sempre alguém tentando rastrear o veículo, né? Vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Então a gente notou aqui que ele é um veículo que está sendo perseguido, por exemplo, né? A gente conseguiria fazer essas análises investigativas aí. Aqui a gente tem algumas placas que são cadastradas pelos operadores, né? Então esse sistema ele está lotado lá em um batalhão da Polícia Militar e tem alguns policiais que fazem o monitoramento. Então tem alguns casos que eles fazem essa consulta e a inserção nas listas de forma pessoal lá, né, para acompanhar alguma coisa assim, por exemplo, uma investigação,
uma D20 branca, um Santana, enfim, tem aqui a placa e se por um acaso ele chegou em qualquer uma dessas, passar por qualquer uma dessas 7 câmeras aqui, eles já vão receber esse alerta aqui. Uma coisa muito legal desse sistema, e assim como outros que a gente estava falando lá, é a integração desses servidores aqui com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Então, esses servidores estão fazendo essas consultas aqui simultaneamente nesse banco de dados local e nos bancos de dados do governo do estado. Então, se por um acaso for furtado um carro aqui em Curitiba, onde eu fico, e ele passar lá nessas câmeras, eles já vão, e a placa já tiver sido imputada no sistema, né, como veículo roubado, enfim, como veículo clonado, como for, a gente vai trazer essa informação para o pessoal aqui. Tá? Você quer fazer mais alguma consulta aqui, Vitão? Quer mostrar mais alguma coisa? Não, eu acho que vamos dizer assim, é tão simples de De trabalhar com operar, né? ele de operar que todas as funções são básicas aí, a gente É. consegue fazer. Eu acho que você tem mais alguma coisa a falar, Rafa? Senão eu vou abrir aqui, a gente abre para algumas perguntas e Pode fechar abrir, aí. pode abrir. Vou abrir aqui o chat de todo mundo Tá. e aí a gente. Enquanto isso, eu vou deixar aberto aqui. Se precisar de alguma coisa, eu já mostro pro Isso, pessoal. excelente. Deixa eu só. Tô apanhando aqui do chat, calma aí. Aí, vou desmutar todo mundo aí. As perguntas a gente pode ir fazendo agora. Daí, ó, daí Bom, tá ela já todo mundo desmutado já, pessoal? Então, por favor, antes de cada vez, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode tecer aí pra gente. E Eu acho aí que a daí gente vai tentando. Eu acho que não vai dar certo assim, não vai Vitão. dar muito certo, né? Porque tem áudio vazando aí. Melhor a gente escrita mesmo. Fácil mandar no chat e a gente tira as dúvidas. Isso. Isso aí, eu fui feito do. Pronto, já te desmutei. Pessoal, pode mandar as dúvidas aí. Acho que a gente pode tomar o que, Rafa? De 5 a 10 minutos para tirar essas dúvidas? E vocês falam individualmente. Isso, pode ser. Aquele que tiver uma dúvida, fala aí. Eu, por exemplo, aí eu desmuto, faz a pergunta e aí a gente pode ir respondendo. Ninguém tem pergunta, dúvidas, nada assim? Para mim, estou satisfeitíssimo com a apresentação. Foi muito bom, me atualizei aqui sobre muita informação de vocês. E parabéns aí pela apresentação. Você e a dupla aí deu show. Legal. A gente tá criando uma dupla aqui, o termo vai ser meio engraçado, mas é Batman e Robin, né? Aí quem é o Batman e quem é o Robin, aí fica a imaginação de vocês. Não, tem imaginação não. Isso, hein? Ficou estranho isso, hein, Rafa? Não, mas deixa, tirando essa questão do Batman e Robin, deixa eu acho que agora tem alguma, agora apareceu duas perguntas Pergunta aqui. simples, vocês podem disponibilizar esses slides para download? Eu posso disponibilizar em PDF para o time da AUC e ele mandar para a lista de participantes aqui, não tem problema nenhum. Tá. Deixa eu colocar uma informação aqui para vocês, então, aqui um legal aqui, né, você viu, na mesma sequência o caminhão, a gente tem a caminhonete, você vê o caminhão lá na frente, a outra caminhonete atrás e aquela lá na frente. Então, você vê que em vários momentos a gente pegou aqui uma sequência de câmeras dentro de uma mesma câmera, né? Ó, você vê, a gente pegou chegando aqui a Fiorino e aí pegou o Corolla na outra faixa. E a gente já pegou o Celta entrando aqui também, ó, tá vendo? A mesma câmera consegue pegar mais de uma faixa Rafa, você sabe mais ou menos a especificação desse servidor? O que daí ele deve ser o quê? Não, já entramos. Isso aqui eu não gostaria de mostrar porque isso aqui é uma briga que o pessoal, vocês vão brigar comigo aqui, vocês ISS. Mas infelizmente, quando o parceiro nosso fez o projeto, a gente não fez a questão, acabou não fazendo a especificação do servidor também, e ele
colocou um servidor que ainda não estava 100%, digamos assim, não estava. A gente pedia um pouquinho mais, mas só para vocês terem uma ideia, essa aqui é a capacidade desse servidor que está rodando aqui. Então, é um Xeon, ele tem 6 núcleos, tá? Ele tem 6 núcleos, é uma máquina com 16 GB de RAM. Até é interessante a gente falar dessa questão de consumo de novo, né? Eu já comentei isso aquela hora e eu queria... ó, o pessoal está me mandando até no WhatsApp aqui, acho que tem mais pergunta aí, né? Depois a Eu gente... tô vendo aqui isso, eu tô vendo e a gente vai responder tudo. Tem o Tá. Vinícius Torres e tem o Moto G7 aqui. Então, assim, a gente vai... É uma máquina que ela tá bem subdimensionada para esse projeto, tá? Inclusive, ela já chegou aqui no máximo Ô, Rafa, só de uma correção, tá? Ela é 4 núcleos e 4 threads. Se não me engano. 4. Tá, realmente, ó, 4 núcleos. Então, você vê, uma máquina que está rodando com 4 núcleos, está rodando com 30%, você vê... Oi? 7 câmeras, né? E pegando entrada e saída. Entrada e saída, 4 núcleos, 16 GB de memória, e você vê que o movimento até não é um movimento tão intenso, né? Porque é uma rodovia bem retirada, no interior aqui do oeste do Paraná, mas a gente vê que realmente poderia ser, se fosse o caso, nós utilizaríamos uma máquina um pouco maior, isso que eu quero dizer, né? E no fim a gente conseguiu fazer rodar com 4 núcleos aí tranquilamente. Então você vê uma máquina bem simples, mas que a gente já consegue ter resultados muito legais. Isso, eu queria deixar essa observação agora, porque a gente vai falar bastante no próximo webinar que a gente vai fazer da ISS, que agora depois a gente vai confirmar a data certinho, acho que é dia 23, vai falar muito de economia de hardware utilizando a solução da ISS. Quando a gente vai falar de VMS, vai falar de algumas outras coisas, o quão é importante a gente utilizar uma ferramenta dessa para economia de projetos. De novo, quando a gente faz o desenvolvimento do projeto, não adianta, uma máquina dessa aqui, por exemplo, poderia colocar para vocês aqui facilmente. Eu preciso de um processador de 8 núcleos com 32 GB de RAM. Vocês estão vendo aqui que nesse padrão está consumindo 5.4 GB de memória. Então, assim, não tem necessidade quando a gente fala de ISS, de utilizar um hardware muito grande. O hardware que a gente vai dimensionar, que a gente vai indicar para o projeto, é o hardware que vai dar conta e vai dar uma margem ainda de crescimento bem grande. Beleza? Sim, ó. As dúvidas aqui, ó. Vinícius Torres mandou uma dúvida aqui. Tem como ter a informação pela placa do carro, de onde ele vem, digo, estado e cidade? Se você, pela placa, conseguir ver, você consegue ter essa informação. Mas o Mercosul tem algumas, se eu não me engano, que não tem informação mais de estado ou cidade. Acho que de estado tem até a bandeira do estado, mas da cidade não tem. Se for o padrão antigo, você consegue ver, porque tem lá, por exemplo, PR Cascavel, PR Curitiba, SP São Paulo, SP Guarulhos, SP Guarujá. Então você consegue ver. Mas nas novas, acredito que não. Se tiver integração com uma base de dados, por exemplo, do Detran, aí você consegue buscar essa informação pela própria base de dados e aí você consegue trazer esse tipo de informação. Agora, pela imagem, Rafa, dá um zoom nessa placa aí, por favor. Dá um zoom digital mesmo. Por exemplo, nessa placa do Mercosul, ó, a gente não tem, até pela distância, a gente não consegue ver. Se fosse uma placa das antigas, talvez a gente conseguisse ter uma noção pela sigla do estado, alguma coisa assim. Tudo também vai depender um pouco do ambiente. Mas tá muito longe, ó, e a iluminação ambiente do dia mesmo não vai deixar ver. Não, dá uma olhada na distância, né? Aqui a gente facilmente está falando de 25 metros de distância desse carro até a câmera.
Acho que essa questão da onde ele vem, né, informar para onde que ele vem, é muito mais das integrações. Se você tem integração nos bancos de dados do Estado, do projeto que você vai fazer, se a gente está contemplando isso no projeto, a gente consegue entregar essa informação de forma bem tranquila, sabe? Não, acho que não é tanto problema, não. Sim. É, Tem outras perguntas ali. Deixa eu ver. Dentro dessa integração entre banco de dados, seria possível inserir uma informação automaticamente para ser possível numa ocorrência ter agilidade na recuperação de um carro furtado? Como assim, automaticamente? Querendo ou não, como é que o veículo vai ser, como é que o software vai saber se é furtado ou não? Alguém vai precisar municiar essa base de dados com a informação. Então, sendo isso via software ou via manual, alguém vai ter que municiar o banco para o software fazer essa busca de informação. Se o software, por exemplo, se alguém já deixar pré-moldado ou todas as placas que entrarem nesse nicho vão ser como furtadas, por exemplo, e ele cadastrar sozinho, aí o software só vai fazer a leitura e a busca da informação. Mas municiar o banco de dados, de algum jeito vai ter que ser feito isso. E aí eu acredito que automaticamente teria que criar um script e criar várias regras para que isso acontecesse. Com a nova atualização que está para chegar, a possibilidade de reconhecer a cor do veículo também, facilitando uma pesquisa? Sim, vai ter funcionalidades dessa para você buscar a cor de objetos. Então, de roupa, de veículo, do que for, a gente vai conseguir isso acontecer. Tá? O Afonso Nazário está falando aqui. Afonso, abraço. O ISS não precisa ter muita memória. Tem um servidor com 16 GB, 250 câmeras rodando, um Dell 740 XD, tranquilo. E melhor, sem travamento. O Securus, ele não consome muito memória RAM. Para que geralmente os softwares usa memória RAM? Para gravação por detecção de movimento ou por alarme, e para bufferizar a informação. Então, se ele quer fazer um acúmulo de memória para buscar essa informação, então ele vai bufferizar isso dentro da memória RAM. Então, a memória RAM ela é utilizada um pouco para essas coisas. O processador também a gente consegue fazer dentro do cache do processador, então também dá para utilizar isso aí. Tem outra também, o Ricardo. Gostaria de parabenizar a equipe pela apresentação e dizer que todo o conhecimento é válido. Sou GCM de Vinhedo, já trabalho com a CR há algum tempo e me surpreendi com a qualidade do sistema. Perguntas, acho que ele vai perguntar abaixo. Deixa eu ver aqui. É possível várias cidades ter o mesmo sistema e compartilhar o mesmo banco de dados? O sistema tem ferramenta de inteligência? Sim, ó, por exemplo, a gente tem um projeto no estado do Ceará. E, se eu não me engano, o Aristóteles pode até me municiar com essa informação, mas são mais de 20 cidades, muito mais de 20 cidades, porque são 11 mil câmeras. E aí ele consegue... São 49 cidades, Vitão. 49 cidades, ó, tá vendo? 49 cidades. E a gente consegue fazer essa busca no estado todo. Então a gente consegue fazer um cinturão eletrônico. Então, tendo mais de uma cidade, a gente consegue fazer isso sim. Tem até só aproveitar esse gancho que você falou, então, a gente deve executar, até convidar, não sei se todo mundo já está indo aí, mas assim, aproveitar a oportunidade para todo mundo assistir o webinar que a gente vai fazer agora, fora amanhã, na quinta-feira, que ele vai tratar em específico de uma solução que o Vitão conhece bastante, quem vai apresentar, que é o nosso amigo Nastro, Alexandre Nastro. Ele é o VP da Orbit, que é uma outra solução que a gente está trazendo para cá, que trata justamente de Big Data e integração de bancos de dados. Tá? Aí sim a gente vai falar de um passo adiante com relação à análise preditivas, a informações que a gente informações investigativas que a gente pode trazer, e de como associar, por exemplo, um conjunto de placas a um pessoal que está fazendo comboio. Enfim, tem vários casos que ele vai falar para a gente aí, casos de sucesso, de crimes que foram
aí que inclusive o pessoal ajudou aí com a solução, a solucionar, enfim, então assim, aproveitar só o gancho, já deixa você voltar, Vitão, mas assim, não percam o de quinta-feira, que vai ser muito legal também, tá? E tá Vai falar. integrado com os Seguros, né? Sim, sim, tá integrado. Para vocês terem uma ideia, o Orbit foi a base do SPIA, né? Então, assim, não precisa falar mais nada, né? A gente está falando de nos maiores softwares que são mais efetivos no Brasil, se não o maior, né? Digamos assim, com relação a Sim. a análise preditiva, informação investigativa, com base justamente nas informações que quem fornece para ele, os seguros, tanto informações de placa, rostos, né, face, uma série de outras coisas. Acho que de